Vários trabalhos feitos lá, e um dos trabalhos que foi feito lá foi impressionante. Quando vinha uma chuva, a chuva passava, você escutava aquele barulho da água, naquelas grotas, naqueles riachos, você escutava o barulho da água descendo. E quando você ia no rio, aquela água barrenta, assim, da cor da terra, aquele sol, a água levava e descia no rio, barrenta. Hoje, quando dá uma chuva lá, você só escuta a água que cai no telhado das goteiras. Devido ao trabalho que foi feito lá, nas nossas áreas lá, você só escuta o barulho da água caindo das goteiras. Não tem mais aquelas grotas, aqueles riachos que levavam para o rio. E quando você chega lá no rio, a água está bem limpinha. Devido ao trabalho que foi barrado, toda aquela água, toda aquela solo que descia para o rio, a água do rio hoje é bem limpinha quando está chovendo. Voltou a enchente, a água limpa. Outra ação que foi feita lá, devido ao desmatamento pessoal, sem conhecimento, se matava muito, e aonde tinha um olho d'água, os olhos d'água secaram. Depois que foi feito o trabalho lá, vários olhos d'água, a água voltou. Tinha um senhor lá, proprietário, que no início do projeto ele não permitiu que fizesse o trabalho na área dele, né? Na terra dele. E quando ele viu que o trabalho era importante, ele liberou para fazer o mesmo trabalho lá. Ele tinha um gado que comia nesse terreno dele, quando era em agosto. Em agosto ele lá retirava o gado porque não tinha água. E agora o gado dele fica lá até dezembro. O gado fica lá até dezembro porque tem água para o gado beber, né? E comida. Foi várias ações desse projeto que é uma coisa muito importante. Outra coisa, o pessoal lá da minha comunidade, o pessoal jogava sacola, jogava lixo, garrafa PET. Hoje pode andar lá, você não vê a garrafa PET no chão, você não vê a sacola. Todo mundo leva para o local onde deve colocar o lixo. E primeiro não, você chegasse lá, você vê, mas o lixão. Teve muita palestra, teve muita. Educado o pessoal, né? Foi importantíssimo o projeto lá dessa comunidade. Essa questão de lixo, eu acho muito interessante, é muito bom bacana de projeto e programa. Porque quando eu visito outras comunidades, porque eu fiz a pesquisa lá no interior, no momento eu não tenho ideia, mas às vezes eu vou ir para outras comunidades e essa questão de lixo é muito forte. Pessoas dizem, isso não é boa para dar esse meu lixo, jogo meu lixo fora de casa, ela sai de fazer. Mas aqui, na comunidade dele é muito maior. Tem lugares assinados para o lixo e é maravilhoso. Então é uma questão muito importante para mim também. Então é ótimo para ver isso e como esses projetos com o meio ambiente ajudam muito. E agora a gente vai ver um pouco de Neto, né? E falar um pouco sobre o projeto Brum. E Brum é parecido de projeto Prodan, mas um pouco mais de estúdio, sabe? Na cidade de Jaguaribe. E é um projeto mais novo, mas ainda bem, tem fotos aqui que vocês veem, é muito, muito maior agora. Boa tarde a todos e a todas. Para falar do projeto Brum, é uma coisa muito inovada. Porque quando eu fiz uma reportagem falando que o nosso solo era a destruição por conta do algodão, por conta do gado. E o repórter perguntou para mim o motivo disso aqui, da terra negar o pão.
Eu fui responder para ele, não, a terra nunca negou o pão. O mau uso da terra vai fazer com que a gente fique com fome. Não é que ela vai negar o pão, nós vamos ficar com fome, o mau uso dela. Aí foi onde chegou a FUNSEMI, chegou às universidades e procuraram o que poderia ser feito. E, rapaz, o homem que destruiu, ele é quem deve arrumar, né? Tem como ele tem. E a gente foi conversando e formando, criando uma forma que modificasse aquilo ali. Porque o nosso solo simplesmente é raso. Mas é um solo muito rico. Um solo que com pouca chuva a gente tem inverno. Diferente do solo lá do Rio Grande do Sul, que se passar 30 dias sem chuva, lá está acabado. E nós aqui, eu já vi inverno de 14 dias de chuva, em 82, que 14 dias de chuva choveram todo dia, aproximadamente, eu não tenho nenhuma idade direitinho, foi 600 e poucos milímetros em poucos dias. E ficou um inverno normal, de pastagem, de limão, que nas partes baixas é do limão. Aí é provar que nós temos um solo bom. Mas a forma que foi trabalhado é que fez com que chegasse a esse ponto. Se chegava numa financeira procurando recurso, o dinheiro que tinha era para desmatar, queimar e colocar números de animais sem suporte, sem a sustentabilidade, sem um suporte, uma capacidade e potencial daquela área, né? Enquanto aquela área, sem mexer com ela, com qualquer descanso, você teria a capacidade de ter um rebanho de 100 animais. Quando você mexe com ela, o ano seguinte você pode botar até 120 animais. Mas após isso aí ele vai diminuindo. E com o passar do tempo, 8, 10 anos depois, a sua propriedade não suporta mais 50 animais. Quer dizer que é uma forma de mau uso. E com o projeto lá, hoje já serve de exemplo, que na região todinha hoje já existe muitas cópias, né? Muitos produtores copiando. E com a visita dos alunos do município, vem e vê a situação, leva para os pais, e aquilo está virando uma cultura, né? De modificar aquilo aí. E hoje a gente já vê Jaguaribe já um pouco diferente, né? A conservação do solo melhor. Aí eu fico muita gente perguntando, mas isso aí é um custo muito grande para que levasse esse ponto. De onde estava essa imagem de um início e essa imagem de hoje. Mas tem formas que a gente passa lá sempre para os alunos, que é o seguinte, ali só depende só um descanso do solo e um manejo, a forma de se desenvolver uma pastagem melhor e para que o controle do seu rebanho, para que não seja o solo ficar exposto, porque
porque quando o solo fica exposto, vai caindo a infiltração, né? Eu sempre vejo lá, quando a gente iniciou o projeto, do primeiro ano, que a gente pôs lá uma calha, e a gente via o volume d'água, a velocidade da água que descia, que eu sempre fazia a comparação. Eu ia lá e observava, pelo tamanho da bacia, eu calculava que o máximo que seria de uma chuva, de infiltração, seria 10%, o máximo, dependendo da forma que fosse a chuva. Se a chuva fosse uma chuva grossa, não ficaria nem 10%. E hoje, quando passa a chuva, sempre eu vou observar e vejo que hoje inverteu o poder de infiltração lá. A chuva de hoje já infiltra 90%. Invertiu o contrário. Que o solo é totalmente exposto e hoje totalmente tem a cobertura, né? Os impactos. Enquanto quando chovia, carreava o solo, carregava toda a matéria orgânica, nada ficava. E hoje, quando passa a chuva, bastante tempo para que essa água chegue. 15, 20, 30 minutos após a chuva é que a água vai chegar na calha. Passando por os terraços, os subos, terraços e as contenções até chegar isso tudo para que tenha infiltração. E hoje totalmente diferente também quando você compara a área que foi feito o trabalho para a vizinha. E tem até uma área lá que é testemunha. Essa testemunha não foi cercada porque era uma área bem melhor. E hoje o poder de filtração dela talvez não chegue a 30%. Enquanto a que foi trabalhada, nós temos 90% de filtração. Isso é uns cálculos mais ou menos que eu faço lá o convívio da área. Não sei se a minha matemática bate com a lá, mas sempre minha matemática sempre é justa, né? E eu vejo também a forma de desmatamento. Eu bato muito na tecla da questão do desmatamento. Pessoal, você poderia usar uma forma de desmatar, mas com áreas de raleamento. Você podia desmatar 10, 20 metros, deixar 10 ou 20 metros, e a curva de nível, não fazer queimada, é o suficiente para você ter pastagem e ter um solo sustentável, e a produção não só dobra, triplica. Isso tudo é uma coisa que tem que ser trabalhado nas escolas, uma forma que tivesse um canal, televisão, rádio, que divulgasse essa forma de educação ao campo. E de lá é onde vem tudo, das capitais, das cidades. E eu vi muito o campo deserto. Pela necessidade, hoje está voltando gente para o campo. E era bom que tivesse uma extensão com mais qualidade e uma atenção de finanças para aquelas pessoas que tivessem uma visão, uma educação de melhorar o campo. Eu acho que já expliquei alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, a gente fala depois.
Obrigada, Senhor. Eu acho é muito legal. Você fala muitas coisas interessantes. E uma coisa para mim que eu acho importante, e como os vizinhos lá, eles gostam deste projeto e você vai pessoas usando e utilizando este conhecimento em casas deles, tipo, construindo estes barragens de pedras. Eles fazem isso lá também, em Iguaçu e lugares sobre lá, e isso é bom, é muito bom. E também a questão de usando redes sociais e televisão para mostrar isso para as outras pessoas é ótimo. E quando você falar com as jovens no anterior, eles falam, sim, eu uso TikTok, eu uso YouTube para aprender coisas sobre agricultura e sobre recuperação. Então eu acho que seria maravilhoso para todas vocês podem fazer isso, criar um canal de YouTube e criar vídeo, né? Seria perfeito. Então agora a gente vai falar com a Hela um pouco sobre um outro contexto local, né? Perfeito? Obrigada. Boa tarde,